Conjunções subordinativas. Conjunção é uma palavra que significa junção com. Então vamos à definição. Conjunções são vocábulos gramaticais que relacionam duas orações ou dois termos semelhantes da mesma oração. As conjunções podem ser coordenativas, aditivas, adversativas, conclusivas, alternativas, explicativas. As subordinativas, conformativas, condicionais, concessivas, consecutivas, finais, causais, comparativas, proporcionais, temporais, integrantes. Atenção, subordinativas. Vamos entender o que este nome significa. Subordinativa é igual a o prefixo sub, significa sob. E ordenativa é o adjetivo correspondente à ordem. Entendemos que as conjunções subordinativas introduzem orações que são subordinadas a uma outra oração da qual elas representam um termo. Elas são dependentes, daí o nome subordinativo. Uma brincadeirinha, porque é muita coisa para memorizar. Então aqui, para ajudar um pouquinho, essa brincadeirinha para ajudar na memorização. Subordinativas são as seguintes: conformativas, condicionais, concessivas, consecutivas, finais, causais, comparativas, proporcionais, temporais, integrantes. Para memorizar essa brincadeirinha aqui, com, fica com proteína. É uma brincadeira. Se você comer, bombom, fica com proteína no organismo. Só para facilitar a memorização. Conjunções subordinativas. Lembre-se da brincadeirinha, Por isso que está com esta sílaba numa cor diferente. Conformativas. Eu vou dizer a definição primeiro. Elas iniciam uma oração subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento em relação ao pensamento da oração principal. São elas: conforme, como, segundo, consoante. Exemplos: fiz tudo conforme mandaste. Ele agiu como manda o figurino. Segundo os jornais anunciaram, haverá greve. Adicionais: iniciam uma oração subordinada em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária para que seja realizado ou não o fato principal. São elas: se, caso, desde que, a menos que, sem que, contanto que, o etc. Vem que provavelmente haverá outras, e a gente sempre tendo a ideia, que o nome exprime, que é uma condição, e pode também substituir pelo ser, pelo caso, que são muito usuais na linguagem comum, para saber se são condicionais. Exemplos: se chover, não haverá jogo. Haverá jogo desde que não chova. Caso cheguem cedo, ganharão brindes. Concessivas: iniciam uma oração subordinada em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. São elas: embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, por mais que, por menos que, apesar de que, nem que, e etc. Exemplo: não fui à festa, embora tenha sido convidado. Ainda que tenha dinheiro, não viajarei este ano. Nem que chova, irei correr. Consecutivas: iniciam uma oração na qual se indica a consequência do que foi declarado na oração anterior. Que, muito usada, relacionada com uma das palavras tão, tal, tanto, tamanho. Outras: de modo que, de maneira que, de sorte que, de forma que. Exemplo: choveu tanto que as ruas ficaram alagadas. Ele é tão alto que não passa nessa porta. A professora explicou tão bem a matéria, de modo que todos os alunos passaram no teste. Finais: iniciam uma oração que indica uma finalidade da oração principal. Para que, a fim de que, porque igual a para que.
no português atual não é muito usado, mas a gente encontra muito em textos antigos. Que, etc. Exemplos. Trabalhei muito para que pudesse comprar a casa. Nós viajamos cedo a fim de que chegássemos antes de anoitecer. Insisto porque me devolvas os documentos. Esse é um exemplo tirado, né, da gramática do Rocha Lima, do eminente professor Rocha Lima. Não é um hábito, não é usual pregar-se o porquê com esse valor de finalidade. Você encontra esse tipo de emprego, mas em autores, essa coisa, porque é uma linguagem, né, normal, habitual. A gente sempre que tiver a ideia da finalidade, a gente vai preferir o para quê, ou o próprio a fim de quê. Causais. Inicia uma oração subordinada denotadora de causa, o nome que eu aprendi. Porque é a mais comum. Que, por quando, como, já que, desde que, pois que, visto como, visto que, uma vez que, e ainda haverá outras. Exemplos. Saí cedo porque tinha consulta médica. Não grites que vais acordar o bebê. Comparativas. Inicio uma oração que encerra o segundo membro de uma comparação, de um confronto. São elas que, do que, sempre relacionadas a mais, menos, maior, menor, melhor, pior. E esses exemplos sempre têm essa ideia do mais, né? Os exemplos. Maria é mais alta que a irmã. Joana é menor do que a irmã. Este filme é ruim, tal qual o primeiro. Nada é tão bonito como o pôr do sol. Observação. É possível não ser mencionado o segundo termo de uma comparação. Quando se diz o ouro vale mais, podemos subentender, do que a prata. Fica subentendido. Proporcionais. Inicio uma oração subordinada em que se menciona um fato realizado ou para realizar-se simultaneamente com o fato da oração principal. Essa definição é do professor Celso Cunha, exatamente como ele define. São elas: à proporção que, à medida que, ao passo que e outras. Exemplos: a criança ficava mais calma à proporção que o tempo passava. À medida que o barulho aumentava, meu medo crescia. Temporais. Iniciam uma oração subordinada indicadora de circunstância de tempo. São elas: quando, antes que, depois que, até que, logo que, desde que, sempre que, assim que, todas as vezes que, apenas, mal. Essas duas últimas aí são interessantes, porque não tem aspecto de conjunção, mas vão ligar orações, como nós vamos ver nos exemplos. Esses exemplos: sempre que posso, visito meus avós. Pedro comprou um carro quando completou 20 anos. Mal cheguei, a chuva desabou. O mal significa logo que. Apenas a vi, chorei de emoção. A mesma coisa. O apenas significando logo que é conjunção. Integrantes. Servem para introduzir uma oração que funciona como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto de uma oração. A definição está aqui embaixo, que é do professor Celso Cunha, na Nova Gramática. Elas são que e se. O professor disse que a prova será amanhã. É logo observar que está integrando o sentido, né, do verbo disse, né? Sempre que aparecer a integrante, o nome está dizendo. Integrante quer dizer o quê? Que inteira alguma coisa que está precisando ser completada, né? Inteirada. O professor disse que a prova será amanhã. Ela soube ontem à noite que a festa foi adiada. Observe que aí houve uma interferência entre o verbo e a oração, iniciada pelo que, foi introduzida aí uma adjunta adverbial de tempo, mas o soube é que está pedindo um complemento, que é a oração que a festa foi adiada. Tenho certeza, desde a infância, de que você é meu amigo. Aqui a conjunção está precedida de preposição. E reparem que também houve uma interrupção, né? Eu tenho certeza. O desde a infância é para mostrar a circunstância de tempo, em que época aconteceu. Agora continua o sentido da palavra certeza de que você é meu amigo. Como vocês estão vendo,
A conjunção pode ser precedida de preposição. Ainda não se sabe se haverá reunião hoje à tarde. Aqui tem 2 se, o que poderá trazer um pouco de confusão. Mas não se sabe é o mesmo que não é sabido. É sabido é verbo ser, mas participio, é voz passiva. E este se, quando se une a um verbo e forma esse tipo de construção, ele é um pronome apassivador. Verifique se a porta está fechada. A mesma coisa, completando e integrando, não está dizendo integrante. Já está começando uma oração que integra, que completa o sentido do verbo verifique. Há uma verdade, que ele será o vencedor. Também aqui há uma verdade. Precisa de um aposto para explicar o que é verdade. Esse que ele será o vencedor é uma oração que vai funcionar como um aposto.